12 horas, 1 minuto, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito a sua audiência e participação no programa Agora, o programa da comunidade. Lembrando a você que esta semana o programa realiza uma série especial de entrevistas com os candidatos ao Senado da República pelo estado do Amazonas. Importante também dizer que foram aqui convidados os candidatos com maior desempenho nas últimas pesquisas. As regras para essa entrevista foram acertadas com cada candidato e seus representantes. Nosso convidado de hoje é Marcelo Serafim, do PSB, que já está aqui conosco. Importante lembrar que a entrevista tem uma duração de 20 minutos e aos 10, 5 e 2 minutos finais, nós teremos sinais sonoros para ajudar o candidato na melhor formulação de suas respostas. A partir de agora eu vou chamar a vinheta e nós começaremos mais uma entrevista. TV em Tempo. Eleições 2014. 12:02, pode soltar o cronômetro, candidato Marcelo Serafim. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Agora. Eu começo a nossa entrevista destacando a promulgação da PEC da Zona Franca. Estratégica no Senado, mas principalmente estratégica para o povo do Amazonas. Como o senhor vê, caso seja eleito, sua participação no Senado da República para desenvolver aquilo que a gente chama hoje de outras alternativas econômicas a esse modelo? Primeiramente, Amaral, boa tarde. O meu agradecimento a toda a Rede em Tempo de proporcionar a nós, que somos candidatos ao Senado Federal, a mostrarmos um pouco das nossas ideias e das nossas propostas. Dar um abraço especial a toda a população da cidade de Manaus, dos municípios do interior que nos assistem nesse momento, Tefé, Coari e Parintins. A Zona Franca de Manaus, sem dúvida nenhuma, é um grande legado para todos nós. Nós temos que agradecer à bancada atual, ao governo federal, por terem nos proporcionado este momento no dia de hoje. No entanto, alternativas têm que ser vistas para o futuro do estado do Amazonas. Eu não quero, daqui a 50 anos, ver o meu filho e o seu filho, que nos assiste nesse momento, vivendo o mesmo drama que nós vivemos. Nós precisamos buscar alternativas diferentes para a Zona Franca. E aí, várias alternativas podem ser dadas. Eu dou o exemplo do extrativismo. O Amazonas e o amazonense, o povo caboclo do interior, é um povo por vocação extrativista. Nós precisamos desenvolver o extrativismo no interior do estado do Amazonas. Precisamos facilitar, junto ao governo federal, os planos de manejo florestal. Com a floresta que nós temos, nós não podemos ver o nosso caboclo interiorano passando fome e passando necessidade. A floresta tem que sustentar a nossa gente e brigar pelos planos de manejo serão uma das minhas prioridades do mandato. Além disso, precisamos desenvolver setores que são importantes dentro do estado. E isso se fará através de emendas parlamentares que vão proporcionar a municípios polo dentro do interior do estado, parques de piscicultura, para que a gente possa ser autossuficiente na produção do pescado. É inadmissível que você que nos assiste nesse momento tenha que comprar um tambaqui importado do estado de Roraima e de Rondônia, sob a alegação do governo de que o Amazonas não produz o peixe porque não tem a base da ração, que é o milho. Ora, o nosso peixe, o nosso tambaqui, a nossa matrinchã, que vive nos nossos rios, ela não se sustenta comendo milho, ela se sustenta comendo produtos regionais. E nós temos que estimular, junto às instituições de pesquisa desse estado, que elas possam desenvolver alternativas de ração para que a gente, dentro do interior do estado, faça polos de desenvolvimento e aonde tivermos energia de qualidade, por exemplo, nos municípios de Iranduba e de Parintins, possamos ter polos de desenvolvimento para o beneficiamento desse pescado. Fazendo isso, sem dúvida nenhuma, nós estaremos dando a esse estado alternativas diferentes à Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é importante e fundamental para o nosso futuro, mas nós, que somos da nova geração, jovens como eu, temos que pensar nesse estado para o futuro e certamente não podemos ficar fincados como única bandeira e polo de desenvolvimento tem a da Zona Franca de Manaus. O senhor falou, e isso me deixou muito curioso, em facilitar o manejo florestal. De que maneira? Com a aprovação dos planos de manejo florestal. Hoje, municípios como Apuí, Manicoré, que tem uma área importante, que é a comunidade de Santo Antônio do Matupi, elas se pautam na produção de gado. Nós temos 250 mil cabeças de gado entre os municípios de Apuí e a comunidade de Santo Antônio do Matupi, que fica no município de Manicoré, e apenas 25 mil pessoas. Se nós aprovarmos programas de manejo florestal e incentivarmos o reflorestamento, certamente essa população
passará a migrar para essas outras alternativas econômicas que são muito mais importantes do que a criação de gado no interior do estado. O senhor acredita, então, que por meio de uma proposta como essa, hoje o pecuarista muda de atividade econômica? O gado é muito menos rentável do que os planos de manejo florestal. Os planos de manejo florestal eles são muito mais rentáveis para o interior do estado. Nós precisamos dar alternativa. Essas pessoas que vieram do sul e do sudeste do Brasil há mais de 20 anos atrás precisam ter alternativas. Hoje, elas são reféns dos órgãos de fiscalização ambiental. Vamos falar de educação. O senhor sabe que o Senado é estratégico, principalmente para a liberação desse tipo de verba, né? E a educação do estado depende muito disso. Haja vista a própria logística, que não é fácil. De que maneira o senhor pretende trabalhar essa questão específica? Na educação, nós temos algumas defesas. Por exemplo, hoje a classe média brasileira, que já é tão penalizada com o pagamento de impostos, ela não pode descontar o que ela gasta na educação dos seus filhos na tabela do imposto de renda. E é justo, Amaral, que a pessoa que nos assiste nesse momento e que paga os seus impostos quando compra o arroz, quando compra o feijão, quando compra os mantimentos básicos para a sua casa, tem o direito de descontar no imposto de renda esses gastos que tem com a educação. Além disso, vamos defender, tanto na saúde quanto na educação, que o governo federal faça um grande programa de incentivos para que mestres e doutores possam estar dentro de sala de aula educando as nossas crianças. Nós não podemos ter o governo federal apenas como um repassador de recursos. O governo federal tem que repassar o recurso para construir a escola em tempo integral, mas é preciso também que ele repasse o recurso para o custeio com a educação, porque o custeio é o mais caro. Você constrói uma creche de 3 milhões de reais e no ano seguinte essa creche custará mais 3 milhões de reais de manutenção. E governos estaduais e governos municipais são o lado mais fraco dentro desse processo e nós precisamos estimular através de recursos junto do governo federal. Eu serei um senador não submisso ao governo federal, mas um senador que estará lutando por você que nos assiste nesse momento para que o governo cumpra com as suas obrigações, mande recursos para o nosso estado, para que tanto o prefeito de Manaus quanto o governador do nosso estado possam dar uma melhor qualidade de educação para a nossa gente. O senhor falou da educação relacionada aos impostos. Assim, eu acredito que seja um retorno justo com o cidadão, mas isso implica também uma reforma tributária. Faz parte da sua bandeira hoje defendida? Não tenha dúvida, Amaral. A reforma tributária é algo que esse Brasil tem que entender que é importante que se faça. Eu vou te dar um exemplo no medicamento. Os países desenvolvidos, eles cobram até 6% de imposto no medicamento que você que está nos assistindo consome. O Brasil cobra 30% de imposto. Discutir com o Congresso Nacional para que faça uma grande reforma nesse sentido e junte os mais de 20 projetos que tem tratando dessa matéria e dar isenção tributária ao medicamento é algo que se faz justiça social. Nós precisamos discutir a reforma tributária. No entanto, o Amazonas tem que ter muita cautela, porque nós temos os incentivos da Zona Franca de Manaus e o que querem é igualar esses incentivos para o resto do Brasil na hora da reforma tributária. Nós temos um parque que é arrecadador de impostos e nós temos que ter cuidado. A reforma tributária ela tem que vir, sim, com a diminuição do tributo que você que está em casa paga. Agora, o Amazonas não pode ser penalizado por conta de ter a Zona Franca de Manaus aqui com a reforma tributária. O governo federal tem que fazer um fundo de compensação e nós estaremos no Senado Federal, se Deus quiser, com o seu voto e com o seu apoio, para discutir com o governo federal que esse fundo de compensação possa dar ao estado do Amazonas o que nós perderemos com a reforma tributária. Candidato, eu não posso deixar de falar aqui do custo senador. Cada senador da República hoje representa quase R$169 mil por mês de peso ao orçamento público. O senhor foi um dos vereadores que abriu mão do auxílio paletó. Acho que foi o primeiro até a tomar essa atitude. O senhor acha que esse custo é muito alto? Tem como enxugar essa máquina e dar mais agilidade ao Senado? Olha só, é importante que o Senado Federal entenda qual é o seu papel. Eu vejo, por exemplo, a Assembleia Legislativa brigando por mais recursos, Câmara Municipal brigando por mais recursos, quando quem tem que ter recursos é o governo estadual, federal e municipal. O Senado Federal ele tem que ter dinheiro apenas para pagar as suas despesas. Nós temos que combater o luxo, nós temos que combater os super salários que existem no Senado Federal. Quem mais ganha dinheiro dentro do Senado não são os senadores, são os marajás aposentados que ganham aposentadorias que muitas vezes ultrapassam os R$50 mil.
Aí é que é a grande válvula de escape do dinheiro público. E certamente eu serei um senador combatente contra essa imoralidade. Já combati isso em outras esferas e certamente no Senado Federal nós estaremos brigando para que esse tipo de privilégio seja cortado. O Supremo Tribunal Federal tem que dar uma posição para o Brasil. Isso depende do Supremo e nós estaremos cobrando os nossos ministros para que essas providências possam ser tomadas. A apresentadora Márcia Lasmar também tem uma pergunta a fazer ao candidato. Márcia. Obrigada, Amaral. Candidato, eu gostaria de saber quais são as suas propostas para defender crianças e adolescentes das violências praticadas, tanto físicas como sexuais. Olha só, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que ela já prevê toda a proteção para a criança. Nós precisamos é fazer cumprir. Não adianta você discutir novas regras. As regras já existem, são muito claras. E o que a gente precisa é fazer cumprir. A exploração sexual é um crime, é um dano para a nossa sociedade e eu, enquanto senador da República, estarei fiscalizando para que essas leis sejam cumpridas. Porque o papel do senador é exatamente fiscalizar os atos tanto do Poder Executivo quanto dos organismos nacionais. E nós estaremos fazendo isso no Senado. Muito bem, nós temos também, candidato, pergunta que vem direto da comunidade. A nossa repórter Tatiana Sobreira está em um dos bairros aqui da capital, na zona norte de Manaus, e tem para a gente agora uma pergunta que vem da população, diretamente para o senhor. Pode colocar aí, diretor, Tatiana na tela. Olá, Tatiana, bom dia, sua pergunta. Isso aí. Bom dia. Candidato, a pergunta vem com relação a emprego e renda. Você é estudante, né, Anália? Qual é a pergunta ao candidato? Bom, eu gostaria de saber ao candidato qual é a proposta de emprego e renda que o senhor tem para o estado do Amazonas, visto que é um estado grande, né, e a demanda de desemprego é muito grande, então a gente gostaria de saber qual é a sua proposta que o senhor tem para o estado do Amazonas. Candidato? Obrigado, Mário. Obrigado, Tatiana e Amaral. Primeiro, nós temos que dividir o que é papel de um senador e o que é papel de um governador. Os programas de emprego e renda, de geração de emprego e renda, eles prioritariamente são desenvolvidos por governos estaduais, municipais e federais. Caberá a mim, enquanto senador da República, trazer recursos para que grandes projetos de desenvolvimento possam ser implementados dentro do estado do Amazonas. Por exemplo, Amaral, eu sonho num estado que seja autossuficiente na produção do tambaqui, por exemplo, e que a gente possa ter dentro da nossa riqueza, que é o rio, uma enorme produção com lâminas d'água espalhada dentro dos interiores, dos municípios interioranos e com fábricas de beneficiamento. Por que o Amazonas não pode fazer grandes indústrias de beneficiamento de pescado e exportar, por exemplo, costela de tambaqui enlatada para os japoneses comerem? Certamente, fazendo projetos como esse, trazendo recursos para que o governo do estado possa desenvolver esse tipo de indústria, certamente são projetos que vão trazer emprego e que vão trazer geração de renda, principalmente para o interior do estado do Amazonas, que está tão carente disso. Por outro lado, o fortalecimento da Zona Franca de Manaus e a atração de novas indústrias para o estado é um papel que eu exercerei enquanto senador da República. Outra coisa que nós precisamos fazer é propagar o Amazonas pelo seu potencial hídrico. Nós temos, por exemplo, o estado de São Paulo vivendo uma enorme dificuldade por conta da falta de água. E aqui no Amazonas nós temos o maior potencial hídrico do mundo. Então eu, enquanto senador, vou fazer a promoção do nosso estado para o mundo em relação ao seu potencial hídrico. O senhor falou da liberação desses recursos e me chamou muito a atenção o papel que o Senado tem, principalmente aqui para o estado do Amazonas. É sempre tão difícil essa liberação de recursos e eu queria falar da saúde. Porque tudo que a gente tem feito aqui no estado em relação à saúde demanda um sacrifício enorme, condições complicadas devido à infraestrutura, à logística, né? E isso acaba passando pela liberação de recursos. Sua proposta para essa área? Primeiro, em relação à saúde, nós temos que estabelecer que os profissionais da saúde têm que ser tratados enquanto carreira pública de Estado, semelhante a juiz e promotor, que faz o concurso público, começa em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Solimões, no Alto Rio Negro, no Alto Solimões, e depois vem se aproximando de Manaus. O profissional teria duas opções: fazer o seu concurso público para a capital ou para o interior. E quem fizesse para o interior teria uma progressão com o passar do tempo que o traria de volta para Manaus. Além disso, nós temos que estabelecer quais são os nossos polos para que a saúde seja levada de forma integral. 95% dos problemas de saúde que as pessoas passam, elas podem ser resolvidas dentro da atenção básica. Nós precisamos fortalecer a atenção básica em todos os municípios amazonenses
e discutir hospitais terciários nos municípios polos. O que fugir disso, a gente traz para Manaus. Eu, enquanto senador da República, serei um defensor da saúde do povo brasileiro. Eu não serei senador só do estado do Amazonas, eu serei senador do Brasil como um todo. E eu estarei trabalhando para que esses recursos possam vir para esses polos de desenvolvimento, para que o governo estadual possa oferecer esses hospitais, colocar as equipes médicas e de saúde dentro dessas unidades e oferecer uma melhoria de qualidade de vida para a população. O senhor é um candidato ao Senado, um candidato jovem, que vai na contramão do Senado que a gente conhece, políticos já com uma certa idade, com uma idade avançada. Mas a gente observa que aqui no Norte, por exemplo, tem o senador Randolfo Rodrigues, que é uma juventude expressiva dentro do Senado Federal. Como o senhor observa essa renovação dentro do Senado? Ela é fundamental, na sua opinião? Ela é fundamental e eu peço o seu voto no 400, peço essa oportunidade para promover a renovação que a política do Amazonas precisa. Chega da velha política. Eu serei o senador que unirá o Amazonas. Nós vemos, dentro dessa discussão do Senado, dois polos muito claros. É A brigando com B, B brigando com C e C brigando com D. Se fizer o governador de um lado e o senador do outro, nós teremos uma grande batalha e não resolveremos o seu problema. Eu quero ser o senador da União. Vote no 400 que você estará votando em um senador que não tem briga nem com o grupo A, nem com o grupo B e que saberá tratar o mandato ao longo dos próximos 8 anos de acordo com o seu interesse e não de acordo com o interesse de grupos específicos. A experiência dos senadores que lá estão, de Renan Calheiros, de José Sarney, de tantos outros, é uma experiência que eu não quero ter. Eu quero ter a tua experiência, a experiência da juventude, a experiência de pessoas que, como eu, sonham com um Estado melhor. Nós precisamos rejuvenescer a política do nosso Estado. E votar em pessoas como eu, com a minha candidatura, é exatamente isso que você vai estar fazendo, rejuvenescendo a política do nosso Estado. Eu não tenho medo de ir para o Senado Federal. Eu não tenho medo de te representar ao longo dos próximos 8 anos. Você está vendo que a nossa candidatura é uma candidatura propositiva e que certamente no Senado Federal muito poderá fazer para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. Candidato, eu acredito que essas mudanças que o senhor propõe também passa por uma mudança política, por uma reforma política, que tanto a gente fala, mas que pouco avança. O senhor acredita que por que é tão difícil assim? Porque o Congresso que está eleito, ele está eleito de acordo com essas regras. O senhor já esteve lá? Já estive lá. Os senadores que são eleitos dentro de regras. Hoje, a suplência de senador é uma das coisas mais negociadas em campanha. E nós temos que acabar com isso. Eu sou favorável ao fim da reeleição, ao mandato de 5 anos em todas as instâncias e que você possa fazer as eleições coincidentes. Desta forma, diminuirá muito o custo do Brasil com campanhas eleitorais. O Brasil não aguenta mais esse modelo político que está posto. Eu sou totalmente a favor da reforma política e estarei trabalhando no Senado Federal a partir do dia 1º de fevereiro, porque terei o seu voto, terei o apoio da sociedade amazonense para lá estar trabalhando para uma reforma política que, de fato, mude a cara da política brasileira. O senhor falou de programas que são fundamentais, uma integração maior da capital com o interior. Isso depende muito claramente de recursos. Como o senhor pretende trabalhar isso no Senado, caso seja eleito? Olha só, o Senado Federal, ele é o organismo, ele é a casa mais forte do Parlamento brasileiro. E certamente um senador tem um potencial muito maior de atrair recursos para o nosso Estado do que um deputado federal. Eu já fui deputado federal e tive a oportunidade de trazer recursos. Foquei principalmente nos recursos para a educação e para a Universidade Federal do Amazonas. No Senado, nós estaremos tratando a educação como prioridade, mas o desenvolvimento do interior do nosso Estado também será a prioridade número 1. Candidato, o senhor tem a partir de agora 1 minuto e 50 segundos para as suas considerações finais. Amaral, eu quero te agradecer a toda a Rede em Tempo que me deu essa oportunidade de conversar com você, jovem do meu estado, mãe, avô, avó, mulher sofrida, que está no meio da nossa gente. Eu quero lhe pedir uma oportunidade. Eu tenho 37 anos de idade e um enorme sonho. Eu quero poder sonhar junto com você, com um Brasil melhor, com um Estado mais digno e mais igualitário. Eu preciso do seu voto. Eu venho aqui de forma humilde e comprometida mostrar as minhas propostas. Não estou nessa campanha para criticar A ou B. Estou nessa campanha para lhe conquistar, para conquistar as famílias amazonenses,
para mostrar que nós podemos fazer diferente. O que está aí, o modelo que está aí até hoje não deu certo. E eu preciso que você me dê essa oportunidade para fazer a grande revolução política que esse Estado está precisando. Estou colocando o meu nome à sua disposição e peço que, ao se dirigir para a urna no próximo dia 5 de outubro, você, no altar da sua consciência, tenha a sabedoria de escolher o senador que melhor vai lhe representar ao longo dos próximos 8 anos. O Amazonas perdeu no Senado a cara de combatente. Nós sempre tivemos um perfil de combatentes, de senadores guerreiros. E eu quero ser o teu senador guerreiro para te representar no Senado Federal pelo Estado do Amazonas. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus possa abençoar a nossa caminhada. Ainda tem 25 segundos. Quer aproveitar? Não. Muito obrigado e que Deus possa nos abençoar. Candidato Marcelo Serafim, do PSB, obrigado pela sua participação em mais essa entrevista. Agradeço imensamente. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Amanhã nosso convidado é Omar Aziz, do PSD. São 12 horas e 22 minutos. Marcelo Asmar. Obrigada, Amaral Augusto. Você que está aí do outro lado, muito obrigada por ter assistido aí o programa, muito obrigada por ter estado com a gente esse tempo. São 12 horas e 23 minutos e a gente está aqui para trazer também para você os telefones 3307-3951, 3307-3952. Esse é o momento em que você decide, em que você pensa, em que você participa da política amazonense, né? É importante você aí sempre estar atento e saber quais são os candidatos. Tem como trazer imagens? Amaral Augusto, por favor. Tem como trazer imagens de novo lá do Senado? Exatamente. Você está falando de algo muito importante. Hoje é um dia importantíssimo para o Estado do Amazonas e para o Brasil. A gente não pode deixar dissociada a promulgação da PEC da Zona Franca com o restante do país. Exato. A Amazônia é estratégica para o Brasil e essa promulgação marca um novo tempo para nós que precisamos desenvolver sustentavelmente com outras alternativas econômicas e para o Brasil que precisa olhar, como olhou no momento da votação dessa PEC, de maneira diferenciada para esta parte do norte. Falo do estado do Amazonas, mas nós temos Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Além do estado do Pará, é claro. A gente não pode deixar um grande estado que juntos, nessa união, formam a região norte. Na minha opinião, a mais importante e estratégica do país. Nós temos quilômetros e quilômetros de fronteiras que precisam de investimento federal. Nós temos milhares e milhares de pessoas que têm como se desenvolver aqui sustentavelmente um modelo econômico que sirva de exemplo não só para o restante do país, mas para o mundo inteiro. E é uma região norte agora fortalecida, com mais 50 anos aí, trazendo empresas multinacionais que têm sempre um investimento muito grande, de grande monta e que precisa ter essa segurança de que pelo menos por 50 anos ela vai poder fazer o nome e trazer para a gente oportunidades aí de uma série de outras portas que serão abertas, também emprego e renda e outras oportunidades, né, Amaral? Olha, você de casa, obrigado pela audiência. São 12h24, com imagens do Senado da República, imagens da TV Senado, a gente se despede agradecendo a você e dizendo que amanhã tem mais. Uma ótima tarde, até amanhã. Essa imagem é nossa, é nossa. Ah, é? Já restabelecemos o sinal, imagens, então. Repórter cinematográfico Márcio Souza. Obrigado pela audiência. Até amanhã.